Alô, opa, tudo bem? Quem fala com vocês é o Frontserin e hoje vamos fazer a tier list dos meus top 10 jogos da vida inteira, só que baseado no quão difícil foi concluir cada um deles e não platinar, apenas o quão difícil foi concluir esses jogos, ok? Então, vamos seguir nesse rumo aqui, nessa pegada. Antes de começarmos o vídeo, por favor, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar seu comentário, deixe seu like. Apesar de vocês acharem que não, mas isso ajuda muito no engajamento desse vídeo, ajuda muito no crescimento do canal. Então, por favor, faça aí a platina desse vídeo, deixe os três troféus que eu preciso para vocês platinarem esse vídeo aqui, beleza? Só uma coisa, tô dando uma reforma aqui no escritório, então talvez fique com uma luz meio esquisita, talvez fique com um ambiente meio diferente, mas depois que estiver tudo arrumadinho, espero que dê um aspecto mais agradável aí nos vídeos, beleza? Então, vamos lá. Aqui do meu lado tá os meus top 10 jogos da vida inteira, tá bom? Então, como eu disse pra vocês, não está na ordem, né? Tá? Então não tá do primeiro pro último, do último pro primeiro, tá na ordem aleatória aqui. Temos Hogwarts Legacy, Super Mario World, Zelda Ocarina of Time, Shadow of the Colossus, a trilogia do God of War, a trilogia não, né? A saga inteira do God of War, na verdade, né? The Witcher 3, a dupla The Last of Us, tanto o 1 quanto o primeiro. Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 e a trilogia do Crash Bandicoot. Beleza? E aí eu vou ranqueando eles aqui de acordo nessa ordem mesmo, da esquerda para a direita, e a gente vai transformar isso aqui em alguma coisa talvez mais palpável, beleza? Ranqueei aqui do mais difícil para o mais fácil, como perdi as pregas, bom pra cacete. Deixa eu até botar vocês aqui um pouco mais pro lado aqui, ó, porque senão eu vou começar a chegar muito perto da tela, vocês vão perder minha cara. Não que vocês queiram ver minha cara, mas né, pelo menos a gente tem aqui o enquadramento, né? Então temos Perdi as Pregas, que basicamente é o top mais difícil, são os top mais difíceis, ok? Tem o difícil, não me agradou não foi difícil nem fácil. O fácil, propriamente dito, porra, isso é uma piada, né? Brincadeira, tá de brincadeira comigo, né? É basicamente o Jacan lá no programa. Então, vamos começar, beleza? Vamos começar por Hogwarts Legacy. Só uma coisa, a ideia é que eu termine este tier list com pelo menos um jogo em cada categoria. Então, baseado que temos 5 categorias e 10 vídeos, eu não posso passar de dois jogos, 10 vídeos não, 10 jogos, né? Temos 10 jogos e 5 categorias, então o ideal é que eu não passe de 2 jogos por categoria. Então, vamos focar nisso. Caso eu considere que algum jogo passe esse ranking, né? Sei lá, vai bater 3 ali numa mesma linha, eu vou descer ele para uma outra categoria ou vou escolher o outro para descer para outra categoria, beleza? Então, começando por Hogwarts Legacy, foi um jogo bem legal, gosto muito do Hogwarts Legacy. É um jogo que me lembra muito a infância, lembra muito do Front garotinho, do Front menininho, com sonhos e expectativas, não precisava pagar boleto, não precisava declarar imposto de renda. A vida era muito mais fácil, a gente não sabia, né? Bom, Hogwarts Legacy, apesar de ser um jogo longo, um jogo grande, um jogo de mundo aberto, com muitos coletáveis, já platinei ele, tem vídeo aqui no canal. É um jogo relativamente fácil, não foi um jogo difícil, complexo, não foi um jogo que fez eu passar tantas e tantas horas nele, ou enfim, gastando tanto tempo nele. Eu chutaria que ele é um jogo meh, porque não foi um jogo difícil, mas enfim, eu joguei num nível ok dentro do jogo, foi num modo não foi no mais difícil, mas enfim, foi uma dificuldade ok, não foi uma parada que eu fiquei, pô, é uma merda jogar esse jogo, ou é muito fácil jogar esse jogo. Não, acho que foi um Hogwarts Legacy é um meh sim. Próximo jogo, Super Mario World de Nintendo, Super Nintendo, é exatamente um dos jogos que eu mais tinha inveja na minha infância, quando todos os meus amigos tinham Super Nintendo e eu tinha o PlayStation 1, por mais que eu tivesse na geração à frente, né? Mas eu adorava o Super Mario World e quando eu pude jogar e zerar o Super Mario World, eu falei, caramba, era por isso que meus amigos gostavam tanto desse jogo, é por isso que eu queria tanto jogar esse jogo. E assim, ele entrou no meu top 10 jogos exatamente por isso, né? Depois de velho, depois dos 20 e tantos anos, foi que eu zerei esse jogo. E inclusive eu zerei ele num fliperama. Eu não zerei ele em um. Em um Super Nintendo, inclusive, pode ser uma coisa interessante pra fazer. Eu fiz ele num fliperama. Inclusive, na época que eu fiz ele no fliperama, tinha a opção de conseguir salvar, né, o progresso, então não tinha que toda hora jogar tudo de novo, ou então ter um save específico numa área específica dentro do jogo.
O que tornou ele relativamente fácil para minha experiência, porque eu podia voltar e tentar de novo, voltar e tentar de novo. Esses sistemas de fliperama que eu construí é, tem essa opção de fazer essa, esse retorno do jogo, né? Então, eu acho que ele foi relativamente fácil pra mim. Não foi um jogo que eu despendi tanto tempo. Eu consegui zerar ele acho que em uma semana no máximo, né? Porque, enfim, eu não jogava o dia inteiro. E aí eu conseguia parar umas horinhas pra jogar, alguns minutinhos pra jogar e ia conseguir evoluindo ele um pouquinho. Ah, próximo da lista, Zelda Ocarina of Time, o primeiro jogo da minha vida, menção honrosa a toda a saga The Legend of Zelda. Com exceção dos jogos do Switch, que eu ainda não joguei, não me engajei pra jogar, mas o Ocarina of Time foi um jogo que, assim como o Mario, eu joguei no fliperama. Foi bem difícil adaptar isso pro fliperama, acreditem ou não. É, E, assim, foi relativamente fácil jogar esse jogo? Foi. Mas eu considero que é um jogo mais trabalhado, teve algumas dificuldades sim para eu conseguir passar, como por exemplo, muitas partes de puzzle que você despende muito tempo pensando e analisando o que você tem que fazer. Então torna esse jogo relativamente fácil, mas não é tão fácil assim, sabe? Eu acredito que seja um jogo que entraria na categoria do meh. Porém, eu repito, a parte dos puzzles fazem com que ele seja um pouco mais difícil na minha concepção. Então, eu vou colocar ele num difícil aqui. Porque, assim, eu acho que ele é mais difícil do que Hogwarts Legacy, mas eu não acho que ele seja tão difícil quanto alguns que vão vir por aí, beleza? Próximo jogo da minha lista. Esse aqui foi um jogo que eu tranquilamente demorei 6 meses pra zerar. E eu não tô de sacanagem, eu não tô de sacanagem nenhuma. Não foram tipo 6 meses numa boa, foram 6 meses tentando zerar esse jogo. Pô, Front, mas o que aconteceu que você ficou 6 meses parado no Shadow of the Colossus? Pô, não é um jogo longo, não é um jogo difícil. Só que eu fiquei parado durante 6 meses, no PlayStation 2, inclusive, pra tentar passar o colosso que fica na área dos geysers. Naquela época a gente não tinha YouTube, naquela época a gente não tinha uns guias tão fáceis, não tinha um conhecimento, blogs, né, comunidades na internet que te ajudassem de uma forma tão fácil, e mesmo que tivesse, pô, eu não sabia inglês, eu não ia conseguir me virar tão bem, né? Inclusive o jogo tinha tradução em inglês, só que naquela época eu não sabia inglês, não conseguia ler o que estava escrito naquele texto, explicando o que eu deveria fazer, e aí eu despendi exatamente 6 meses para tentar passar esse chefão. E assim, como eu comecei a me frustrar com o passar do tempo, eu passei a não jogar. Por isso que chegou a 6 meses. Então, vamos lá. Eu comecei em fevereiro, chutando aqui em fevereiro. Então eu fiquei. A cada fim de semana eu parava pelo menos algum tempinho para tentar passar ele. Aí passava outro final de semana e foi assim sucessivamente até, sei lá, chegar a agosto. E aí quando eu chego em agosto, eu tava conversando com um amigo meu que coincidentemente já tinha zerado o Shadow of the Colossus. E ele olha pra mim e fala assim: pô, mas você tá parado nesse colosso até agora? Eu falei: tô parado nesse colosso. Ele falou: cara, mas é só você colocar em cima dos geysers. Aí eu falei: mas que caralho, né? Eu criancinha, né? Mas que caralho é um geyser? Ele olhar pra mim e falou assim: cara, o geyser é um jato que sai do chão. O jato que sai do chão? Que porra é essa? E eu não me tocava no cenário naquela época, né? E aí eu volto pra casa na mesma hora, eu volto pra casa correndo, ligo o PlayStation, olho, o cenário tem a água saindo do chão. Eu falei, caralho, era isso que eu tinha que fazer o tempo inteiro. E aí foi que eu entendi. Ele caía quando eu tombava ele nos gays. Isso já aconteceu várias vezes, né? Nesses 6 meses que eu tentei zerar o jogo. Só que eu não tinha me tocado que quando ele caía, eu conseguia mirar na pata dele para que ele tombasse de vez, que é exatamente o que você tem que fazer. Porque quando ele só tomba, você ainda não consegue escalar ele. E eu ficava muito tempo tentando fazer isso, tentando escalar e tentando subir sem derrubar ele completamente. E aí foi quando ele me explicou que eu fui entender que eu tinha que tirar na pata dele quando ele tombava nos geysers para que ele pudesse de fato tombar. E aí a gente conseguisse ter acesso ao pelo e poder subir o colosso. Então, eu vou colocar ele muito facilmente em Perdi as Pregas exatamente por conta desse colosso. O último colosso também naquela época não foi fácil de derrotar. Só que aí eu não demorei tanto tempo para pedir ajuda para esse meu amigo, porque eu já tinha noção de que ele sabia o que tinha que fazer. Assim, foi mais fácil quando ele me explicou. Ele falou, cara, ó, você vai pegar aqui, você vai entrar nesse cantinho, você vai entrar naquele outro cantinho e você vai sair embaixo do colosso. Eu falei, caramba, cara, genial. Então, eu demorei menos tempo para pedir ajuda para ele. Show de bola. Jogo difícil pra cacete, tá bom? Pelo menos a minha experiência foi difícil. Hoje em dia, com dublagem, a porra toda, talvez não seja tão difícil, mas pra mim foi mesmo. Com dublagem não, né? Com legenda. Esse jogo não é dublado. E vamos pro próximo, God of War. Olha,
é um jogo bem polêmico, vai ser bem polêmico aqui, tá? Mas não foi um jogo difícil, não foi um jogo meh. Olha, e sinceramente não foi um jogo nem mesmo fácil. Eu chutaria que é um jogo tá de brincadeira comigo, cara, porque, olha, vamos pensar aqui. Os três primeiros jogos, né? E eu tô falando aqui só do PlayStation 2, PlayStation 3 e o Play 4 e Play 5, tá? Não tô considerando o PSP, que eu não joguei, eu só joguei esses, tá? Então, assim, considerando os três primeiros, que são mais de 50% de toda a franquia, né? Pelo menos do que eu joguei. Estou falando sobre o que eu joguei, porra! Então, do que eu joguei já dá mais de 50% da franquia. Os únicos que pra mim realmente foram difíceis foram os dois últimos. Porque o 1, o 2 e o 3, eles são muito fáceis. Os puzzles desses jogos são muito fáceis também, assim, se você para e presta atenção. Eu acho que também joguei o God of War numa época em que eu já tinha uma consciência um pouco maior, por exemplo, comparado a um Ocarina of Time, onde os puzzles, na minha consideração, eram mais difíceis do que do God of War. E acredito que isso causou essa sensação de facilidade do jogo, sabe? Olha, vamos lá. Eu não vou colocar num puff tá de brincadeira comigo, porque eu acho que os dois últimos jogos que eu platinei tornam o jogo mais difícil, porque você tem as Valkyrias, você tem os Berserkers. Então, assim, na minha experiência, e por mais que eu esteja falando aqui sobre zerar, mas na minha experiência com o jogo, entra esses inimigos, e esses inimigos foram difíceis. Tá? Tanto que tanto o primeiro quanto o segundo eu joguei no modo mais difícil, desde o começo. Porque, pelo menos naquela época, eu tinha essa consciência de, eu preciso jogar mais difícil pra me provar um gamer. Foda-se, né? Então, beleza, vamos colocar ele aqui num, num meh. Num meh. Num meh, vai. Um meh tá bom pra cacete. Então, beleza. Seguimos para The Witcher 3. Dos melhores jogos que eu já joguei. Eu acho que, cara, não é óbvio que é um dos melhores jogos que você já jogou, idiota. Tá o top 10 jogos, não é um dos melhores jogos que você já jogou, imbecil. E assim, cara, vamos lá. O quão difícil foi zerar e terminar The Witcher 3? Platinei já The Witcher 3. O jogo é dificilzinho? Não, não é difícil, cara. Acho que é um jogo relativamente fácil. Se você entende as mecânicas de combate, fica ainda mais fácil. Se você entende a mecânica de exploração para evoluir, também fica mais fácil. A minha experiência na primeira vez que eu joguei The Witcher 3 foi tranquilo. Acho que eu zerei o The Witcher 3 em uma semana, tal qual, por exemplo, foi o Super Mario, só que naquela época terminar em uma semana era mais tranquilo, porque enfim, não tinha filho, podia jogar de noite, não era uma criança, né? Então foi mais fácil fazer isso em uma semana, apesar do jogo ser longo, e inclusive com as DLCs. Eu acho que os momentos mais difíceis desse jogo foram os bosses principais, né? O Eredin, a Caçada Selvagem, o próprio Olgierd lá na DLC e até mesmo o Avalak. Não é o Avalak, é o. Caralho, qual que é o nome do vampiro do Bloodwine? Enfim, do boss do Bloodwine, foda-se também. Ninguém liga pra essa merda. Foram realmente os mais difíceis. Eu não sei se eu colocaria ele num fácil, mas não sei se eu colocaria ele num difícil também. Ó, vamos lá, vou colocar ele aqui no meh. E aí eu vou descer um jogo aqui pro fácil, ok? Então vamos escolher qual dos três aqui eu optaria por descer pro um fácil aqui. Em relação à dificuldade, eu chutaria que o Hogwarts Legacy é mais fácil, em comparação aos outros dois. Porque os combates do Hogwarts Legacy são mais dinâmicos, a exploração, apesar de ser, entre aspas, em alguns momentos obrigatória, você consegue zerar mesmo estando num nível mais baixo, porque você tem a magia ancestral que te ajuda basicamente em tudo. Tá? Em relação a God of War e The Witcher 3, não tem muito disso, você não é um herdeiro de um poder magnífico, né? Seguimos para The Last of Us 1 e 2. Aqui fudeu. Aqui vai dar briga boa, tá? Porque, ó, The Last of Us Parte 1, eu não demorei pra zerar. The Last of Us Parte 2, muito menos. Eu chutaria que é um jogo que me despendeu muito tempo, principalmente por questão do medo, assim. Na época que eu joguei, eu era um bundão. E, enfim, hoje sou tão bundão quanto, mas, enfim, já perdi o medo do jogo, pelo menos, né? E acredito que
Olha, eu ainda não platinei nenhum dos dois, então não tenho noção de como é fazer o 100% dele, do que é explorar tudo, mas sei que não é difícil, porque afinal de contas a exploração para completar o 100% dele tem a questão de você concluir no mais difícil, tem a questão de você, né, ter que fazer a run inteira sem morrer, por exemplo. Mas não é difícil. Não é difícil, não é um jogo difícil. Eu vou colocar ele no meh também, ou colocaria no fácil. Acho que eu colocaria ele no meh, e aí eu tenho que escolher um dos dois pra descer também. Olha, vamos lá. Eu desceria um The Witcher, porque eu acho que é um jogo só. Em comparação ao God of War, que são 5 pelo menos, né? Na minha jornada ali, são os 3 primeiros e os 2 últimos. São mais jogos, são mais bosses, são mais inimigos e, querendo ou não, tem os puzzles que no The Witcher já não tem tanto, né? Você tem um olho de bruxo que te ajuda muito, no God of War você já não tem tanto isso, você tem que se virar pra entender as paradas, então vou descer The Witcher, passar ali pro fácil, e aqui vamos ter que descer mais um, e eu sinceramente vou descer o Hogwarts Legacy, tá? Porque o Mario, querendo ou não, ele ainda é difícil. Eu entendo que a minha. Eu não, na verdade eu vou fazer o seguinte: eu vou descer o Mario porque eu repito, né? A minha experiência com o Mario foi facilitada pelo sistema do fliperama, tá? Então, GG, né? E seguimos para Cyberpunk 2077. Olha, esse jogo aqui ele foi difícil pra mim, tá? Ele foi difícil. E, porra, não é querendo botar ele no auge, não, porque ele já é o primeiro jogo da minha vida. Mas foi um jogo difícil, sinceramente. Porque pensa aqui comigo. O Cyberpunk, você tem. Eu joguei no nível mais difícil, quando eu joguei na época. Na minha experiência com o Cyberpunk, em primeiro momento, foi na primeira versão, porque eu comprei o Cyberpunk na pré-venda, joguei no Xbox One X Scorpion, então não foi nem a versão do Series X, não foi a versão do PS5, então foi uma versão toda cagada. E eu fui um guerreiro por ter terminado esse jogo naquela versão. Então, ó, sinceramente, eu vou colocar ele em Perdi as Pregas do Cu. Porra, não queria colocar ele no topo, ele já tá no topo da minha vida. Mas assim, cara, vamos lá. É um jogo que na época que eu joguei tava fudido. Não tinha dublagem. Eu não sei se aconteceu com todo mundo, mas pelo menos comigo. Quando eu fui jogar ele, a dublagem não existia. O jogo até rodava, não travava comigo, pelo menos. Eu tava no Scorpion, lembra-se disso. Então, questão de FPS, não tive esse problema, até porque eu não ligo pra essa porra também. Mas assim, não tinha a dublagem. O pessoal falava, não saía a voz, tá ligado? Era exatamente assim. Então, assim, foi mais difícil fazer a parada. Eu não tinha muita noção de exploração no jogo, então fui linear no jogo, fiz o jogo inteiro. Foi mais difícil, teve alguns inimigos como Adam Smasher, como a Trilha Rede num festival, foram difíceis de passar. Então, assim, cara, vou colocar ele no Perdi as Pregas do Cu exatamente porque perdi muito dinheiro. Perdi dinheiro pra comprar o jogo. E o jogo bem cagado, tive a expectativa do caralho. Então, beleza, Cyberpunk no top 1, tá bom? Não gostou? Comenta aí, porra. E vamos seguir pra Red Dead Redemption 2. Olha, vocês vão ficar muito putos comigo. Só vou mover aqui, tá? Só vou mover. Facílimo, facílimo. Não tem dificuldade nesse jogo, cara. Porra, pelo amor de Deus. É um jogo que é longo? É um jogo que é longo. Você precisa explorar o mapa pra terminar o jogo? Não. Você precisa fazer side quest para terminar o jogo? Não. Ah, mas você não vai ter arma foda. Mas você não precisa fazer para terminar. É diferente, por exemplo, do Hogwarts Legacy, em que você é obrigado a fazer o jogo, a explorar o mapa, principalmente algumas missões para prender algumas magias. Você é obrigado a explorar para poder pegar as magias. E magias essas que são importantes para você passar algumas fases. Tá? O Red Dead Redemption não tem isso. Red Dead Redemption não tem isso. Ah, mas The Witcher. Porra, The Witcher é a mesma coisa. Eu joguei no mais difícil. Eu tive que explorar o mapa inteiro pra poder achar tudo. É a minha experiência. Fechou? Na minha experiência do The Witcher foi mais difícil do que a minha experiência no Red Dead Redemption 2. A maior dificuldade do Red Dead Redemption... Porra, o inglês foi pro caralho agora, né? A minha maior dificuldade do Red Dead Redemption 2 é passar o tutorial, porra. É passar o prólogo do jogo. Porque o resto, moleza.
Molezinha. Na moral, é realmente muito fácil. Você não tem chefão com barra de vida infinita. Ah, tem o maluco lá no final. Tá, mas beleza, é uma luta que acaba rápido. E diga-se de passagem, é o único boss, se não me engano, no jogo. Numa boa. Numa boa mesmo. Não achei um jogo difícil. Em momento algum foi difícil. Tá? E, olha, Crash Bandicoot foi um jogo difícil. E eu vou falar por quê. Foi um jogo que eu despendi muito tempo pra jogar. Quando eu era moleque, eu gastava muito tempo pra passar muitas fases do Crash Bandicoot. Depois de adulto, jogando o Innocent Trilogy, também foi difícil passar, principalmente as fases novas. Claro, porra, mais adulto eu tive mais experiência. Só que assim, a minha maior dificuldade, e vou falar mais uma vez essa porra, é a minha experiência com a porra do jogo, tá? Eu não tenho perspectiva, eu não tenho noção do que tá na frente e o que tá atrás. O Crash Bandicoot, quando ele chega no Play 1, ele já era um jogo que me dava dificuldade pra entender o tempo que eu levaria pra pular da ponta de um buraco até outro, principalmente quando eram fases pra frente, tá? Fases laterais, plataforma, ok. Do Crash Bandicoot 2 pra frente, isso melhorou muito. Porque você tinha uma câmera um pouco mais diagonal, assim, sabe? Ela não era reta, ela era mais diagonal. Então você via onde começava o buraco e onde ele terminava. No Crash Bandicoot, não. O Crash Bandicoot 1, ele era reto, assim, ó. Você olhava pra frente, basicamente. Você não sabia onde começava o buraco e onde terminava. Pelo menos se você tivesse o mesmo problema que eu tenho, você não teria essa noção. Então, assim, cara, foi ruim pra cacete fazer isso, tá? Então, vou colocar ele no difícil. Muito mais pela minha experiência como criança, depois de adulto. O novo, inclusive, tem o mesmo problema. Eu já comentei isso num vídeo que tá aqui no canal também. Que ele tem eu tenho essa mesma dificuldade com o novo de perspectiva, de não saber o que tá na frente, o que tá atrás e do lado do outro. Então, olha, foi um jogo difícil, foi difícil, tá bom? Bom, é isso. Essa é a tier list, tendo Shadow of the Colossus e Cyberpunk 2077 em Perdi as Pregas. Em difícil ficou Ocarina of Time e Crash Bandicoot, a trilogia. Em Meh ficou God of War, a saga e The Last of Us 1 e 2. Fácil ficou Hogwarts Legacy, The Witcher 3. E em, porra, tá de sacanagem comigo, ficou Mario World e Red Dead Redemption 2. E eu sei que vai ter uma galera piroca da cabeça a falar que esse jogo é que eu tô colocando ele aí embaixo. Mas, porra, não gostou, irmão? Põe no comentário, porra! Faz o mínimo! É isso. Galera, fique com Deus. Espero que vocês tenham chegado até aqui no final do vídeo. Se você não gostou do vídeo, por favor, comenta aqui, mas com respeito. Se comentar babaquice, você vai receber babaquice de volta, filha da puta. Não esquece de deixar o like, de se inscrever nesse canal. É nóis, fiquem com Deus e tchau, tchau.